No pitoresco vilarejo de São Miguel, Maria, uma jovem de espírito vibrante, enfrentava uma batalha silenciosa contra uma doença terminal. Enquanto os médicos indicavam um futuro incerto, ela decidia viver seus últimos dias, enchendo de alegria os corações dos habitantes da comunidade. Certo dia, enquanto explorava o sótão empoeirado de sua casa ancestral, Maria descobriu um diário esquecido. Suas páginas amareladas contavam a história de seu avô, um homem que ela jamais conhecera. Profundamente emocionada, ela encontrou uma carta lacrada com palavras que transbordavam amor e arrependimento. Seu avô lamentava não ter estado presente em sua vida, mas expressava a esperança de que ela encontrasse a verdadeira essência da família. Determinada a honrar o último desejo de seu avô, ela iniciou uma jornada que a levaria além dos limites do vilarejo. Ao longo do caminho, enfrentou desafios que testaram sua coragem e resistência, mas sua determinação inspirava cada pessoa que cruzava seu caminho. A cada passo, sua saúde debilitava-se, mas seu espírito permanecia inabalável. Durante sua jornada, Maria encontrou personagens memoráveis, cada um contribuindo para sua compreensão única sobre a importância da família. Em uma vila remota, conheceu um homem idoso chamado José, que revelou ser seu parente perdido. Juntos, compartilharam histórias, risos e lágrimas, formando uma conexão que transcendeu os laços sanguíneos. À medida que Maria e José exploravam suas raízes familiares, descobriram segredos guardados por gerações. Um antigo conflito familiar havia separado os descendentes, mas o amor e a compreensão mútua reacenderam as chamas da unidade. Maria, agora guiada pela sabedoria de José, voltou ao vilarejo de São Miguel para reconciliar os corações partidos de sua própria família. Sua jornada não apenas quebrara as correntes do passado, mas também inspirara outros a buscarem a reconciliação. No crepúsculo dos seus dias, a jovem, apesar da fragilidade física, irradiava uma força interior que tocava a todos. A comunidade se uniu para realizar o desejo de Maria, transformando cada dia em uma celebração da vida. Em um gesto comovente, o vilarejo organizou um evento especial, reunindo familiares e amigos, onde histórias e memórias eram compartilhadas em torno de uma fogueira acesa. Maria, com um sorriso frágil, agradeceu a todos por fazerem parte da sua jornada. Naquela madrugada, devido à agressividade da doença que sofria, Maria não resistiu e partiu para sempre. Em um momento de silêncio, o vilarejo inteiro se uniu em uma serenata suave, enchendo o ar com canções que ecoavam através das colinas. Era como se a própria natureza estivesse se despedindo de uma alma tão corajosa. No último amanhecer de Maria, o vilarejo se envolveu em uma atmosfera de gratidão. As flores floresciam em toda parte, como se a própria terra estivesse prestando homenagem à passagem daquela alma especial. E foi assim que aconteceu a linda história de uma alegre moça que, enquanto viva, deu a vida para que os habitantes daquele simples vilarejo continuassem a viver, enraizados na compreensão de que a verdadeira essência da família transcende a linhagem sanguínea, abraçando todos aqueles que compartilham a jornada da vida. A história de Maria ecoava nas mentes e corações da comunidade, tornando-se uma lembrança constante da importância de amar, perdoar e valorizar os laços que transcendem o tempo e as circunstâncias. São Miguel, agora, não era apenas um vilarejo, tornara-se um símbolo de resiliência, amor e da eterna busca pela verdadeira essência da família. Numa pequena vila à beira-mar, vivia um pescador solitário chamado Elias. Sua vida simples ganhou novas cores quando, em uma manhã nebulosa, ele encontrou uma mensagem em uma garrafa à deriva. A carta narrava a história de um amor perdido, de uma alma à procura de consolo. Intrigado, Elias dedicou-se a descobrir a origem da mensagem. Seguindo pistas pelo vilarejo, ele conheceu uma mulher idosa chamada Clara, cujos olhos traziam a tristeza de décadas. A história desdobrou-se, revelando que a carta era de seu grande amor, perdido no mar durante uma tempestade. Determinado a reunir essas almas separadas pelo destino, Elias propôs à comunidade uma busca pelo homem que Clara amava.
O homem havia desaparecido há muitos anos e ninguém sabia se ele ainda estava vivo. Juntos, enfrentaram mares agitados e desafios inesperados. No caminho, histórias de amor, perda e esperança mostravam a beleza e a fragilidade da vida. Na verdade, a história de Elias assemelhava-se muito com a história de Clara, pois na juventude, Elias viveu intensamente um amor com Luana, uma mulher sorridente, de alegria contagiante. Juntos, enfrentaram tempestades e compartilharam muitos sonhos. No entanto, o destino separou-os quando Luana acidentalmente caiu do barco em alto mar, que naquele dia estava muito agitado. Elias bravamente tentou salvá-la, mas sem sucesso. O mar tragou-a para as profundezas, arrancando de Elias aquela a quem ele mais amava. Elias, consumido pela dor, isolou-se na solidão da pesca. Enquanto enfrentavam as adversidades, Elias e Clara encontraram um conforto mútuo e uma nova razão para viver. A jornada culminou em um momento emocionante quando, ao pôr do sol, avistaram um barco abandonado em uma ilha muito distante. O barco guardava segredos do passado que deixaram todos estarrecidos. Em seu interior havia uma caixa empoeirada. Ao abrirem, descobriram cartas de amor, fotografias antigas e, para surpresa de todos, um diário que contava a história do amor interrompido. Clara, emocionada, leu as últimas palavras de seu amado. Com lágrimas nos olhos, ela sussurrou um agradecimento a Deus por trazer de volta não apenas as lembranças, mas também a chance de descobrir o que de fato aconteceu. Inspirados pela história de Elias e Clara, os moradores da pequena vila decidiram transformá-la em um refúgio para aqueles que buscavam conexões perdidas. O antigo barco tornou-se um monumento de amor, lembrando a todos a importância de nunca desistir da busca por aquilo que realmente importa. Elias e Clara, agora unidos pelo laço da amizade e do entendimento mútuo, dedicaram o resto de seus dias a ajudar outros a encontrarem suas histórias perdidas. A vila floresceu não apenas como um porto seguro, mas como um lugar onde as histórias entrelaçadas moldavam destinos e curavam corações partidos. Cada rua tinha uma história para contar, e cada rosto escondia segredos e sonhos. O vilarejo tornou-se um farol de esperança, onde pessoas de todos os cantos buscavam consolo, inspiração e a chance de reescreverem seus próprios destinos. E assim, a história de Elias e Clara transcendeu as páginas daquela pequena vila, espalhando-se como o vento que trouxera a garrafa à praia. Seus nomes tornaram-se sinônimos de perseverança, amor e renovação. O lugar que um dia foi simples e solitário, tornou-se um berço de histórias que ecoariam através do tempo. Enquanto o sol se punha sobre o horizonte, a vila brilhava com uma luz única, refletindo a magia de reescrever o destino por meio das conexões humanas. À medida que Elias e Clara dedicavam-se a ajudar outros a encontrar suas histórias perdidas, Clara começou a perceber um vazio persistente em seu próprio coração. A conexão renovada com o passado trouxe à tona lembranças dolorosas e a triste constatação de que seu grande amor nunca mais voltaria. A presença constante de Elias, embora reconfortante, não conseguia preencher o vazio deixado pela ausência do seu amado. No silêncio das noites, Clara folheava as cartas e fotos antigas, revivendo momentos que agora pareciam distantes como ondas que se afastam na praia. Ela se encontrava perdida entre a gratidão pela oportunidade da descoberta e a tristeza profunda de ter perdido para sempre o amor que a garrafa havia trazido de volta de maneira tão agridoce. Elias percebia a tristeza de Clara e buscava consolá-la, mas a dor da perda persistia. A alegria de poder ajudar outros a encontrarem seus destinos não conseguia preencher o vazio deixado pelo passado que Clara ainda ansiava. Em meio às histórias que ajudaram a construir, Elias percebeu que o destino muitas vezes tece caminhos imprevisíveis. O barco abandonado e suas descobertas, embora tenham trazido consolo a muitos, não conseguiram restaurar completamente o amor que Clara perdera nas profundezas do oceano. A vila, apesar de sua transformação inspiradora, testemunhava diariamente a jornada solitária de Clara. O farol de esperança que ela ajudou a criar lançava uma luz brilhante sobre os outros, mas sua própria escuridão persistia. E assim,
Enquanto o vilarejo prosperava como um refúgio de conexões reencontradas, Elias e Clara continuavam a trilhar seus próprios caminhos, aceitando que, às vezes, mesmo as histórias mais bonitas podem ter capítulos que permanecem perdidos para sempre no mar do tempo. Cada pessoa que cruzava aquele vilarejo levava consigo não apenas memórias, mas a certeza de que, no labirinto da vida, as histórias de amor perdido podem, de fato, encontrar um caminho de volta para casa. Fazia muito frio naquela noite. O vento gélido derrubava as folhas e ainda mais a temperatura. No crepúsculo frio e silencioso, Ana, uma senhora de passos lentos, caminhava pela rua deserta, curvada sob o peso dos anos vividos. Seus olhos, entretanto, irradiavam uma luz proveniente de memórias entrelaçadas com o rigor do inverno. Ao dobrar a esquina, Ana vislumbrou um abrigo modesto, um refúgio improvisado sob a marquise de uma loja antiga. Ali, encolhido e tremendo, estava Miguel, um garoto descalço, vestindo farrapos que mal protegiam seu corpo vulnerável do frio imponente. Seus olhos tristes refletiam a cruel realidade que o destino lhe impusera. Movida por um calor que desafiava o gélido inverno, Ana aproximou-se de Miguel. Com delicadeza, retirou o xale que envolvia seus próprios ombros cansados e o ofertou ao menino, tecendo uma defesa contra o frio que ultrapassava o físico. Ali, sob a marquise, eles compartilharam o calor humano, transcendendo a mera temperatura ambiente. Ao passo que a noite desenrolava sua tapeçaria de estrelas, Ana começou a entoar canções de ninar. Notas suaves que envolviam Miguel como um consolo para suas dores emocionais. As lágrimas, testemunhas silenciosas da compaixão que fluía do coração generoso de Ana, tornavam-se cristais líquidos que brilhavam na penumbra. Enquanto o mundo adormecia, Ana e Miguel compartilharam narrativas de suas vidas, entrelaçando-se numa trama que transcendia o tempo. Ana contou suas próprias batalhas e perdas, e Miguel, timidamente, revelou seus sonhos mais íntimos, como pérolas escondidas no oceano da escuridão. À medida que as histórias de Ana e Miguel se cruzavam, a marquise transformou-se em um santuário de confiança mútua. Sob a luz fraca de um poste distante, a noite evidenciava uma história de solidariedade que desafiava as adversidades. Pela manhã, enquanto o sol despertava a cidade adormecida, Ana e Miguel decidiram transformar aquela noite única em um compromisso duradouro. Empenharam-se em construir algo além da marquise que os protegera do frio impiedoso. Unindo suas forças, iniciaram um projeto para ajudar outros que enfrentavam os dissabores das ruas geladas. O abrigo modesto sob a marquise tornou-se um centro de esperança, onde Ana e Miguel, agora unidos por um propósito maior, acolhiam aqueles que necessitavam de calor humano e palavras de consolo. Juntos, ergueram não apenas paredes, mas também laços inquebráveis entre pessoas que a sociedade havia esquecido. A história de Ana e Miguel, como uma lenda inspiradora, espalhou-se pela cidade. Pessoas começaram a se voluntariar para ajudar, doando roupas, alimentos e, o mais importante, tempo. O santuário que outrora fora apenas a marquise, transformou-se em um farol de compaixão, guiando os perdidos em meio à frieza da indiferença. A cada inverno, Ana, Miguel e sua crescente família de corações solidários continuavam a desafiar a adversidade. Os dias frios eram agora aquecidos pela chama da solidariedade, e as noites escuras eram iluminadas pela luz da compaixão. A senhora sábia e o jovem sonhador tornaram-se símbolos de resistência contra a frieza do mundo, provando que o calor do coração humano pode derreter até o mais gélido dos invernos. E assim, sob o céu que testemunhara sua primeira noite mágica, Ana e Miguel seguiram construindo pontes entre gerações, desafiando as expectativas e inspirando outros a aquecerem o mundo com gestos simples de bondade. A marquise, agora adornada com histórias de superação e compaixão, permanecia como um monumento à capacidade transformadora do amor em meio à escuridão. Fernanda Albuquerque, uma jovem rica da cidade, era uma figura de destaque na alta sociedade. Criada em um ambiente de luxo, ela exibia um ar de superioridade,
devido à sua posição privilegiada. Seu comportamento refletia não apenas a influência de seus pais na elite social, mas também uma busca constante por validação, através da ostentação que a riqueza material lhe proporcionara. Fernanda nasceu em uma família extremamente rica. Residia em uma grande mansão, num condomínio de alto padrão. Desde cedo, foi envolvida em um ambiente de luxo e sofisticação, onde cada aspecto de sua vida era meticulosamente planejado para atender às expectativas da alta elite. Seus primeiros anos foram marcados por tutores particulares e programas educacionais elitistas que visavam moldá-la para se destacar na sociedade. Sob a orientação rigorosa de seus pais, ela recebeu uma educação que não apenas enfatizava o conhecimento acadêmico, mas também a importância de manter as aparências e o status. Seu pai, um empresário autoritário e bem-sucedido, priorizava a importância da posição social. A mãe, uma sofisticada socialite, introduziu Fernanda aos círculos elitistas, influenciando sua visão sobre etiqueta e participação em eventos de prestígio. Essa criação privilegiada, focada em educação de elite, condicionou Fernanda a ver o mundo através da hierarquia social. A presença de figuras influentes da cidade era comum em sua casa, e ela absorvia as dinâmicas sociais e as expectativas do mundo em que estava inserida. À medida que crescia, ela internalizava a ideia de que a validação pessoal estava intimamente ligada ao poder aquisitivo e à posição social. Esse condicionamento moldou sua personalidade, tornando-a arrogante e prepotente, especialmente em relação àqueles que considerava socialmente inferiores. Sua arrogância e prepotência não passava despercebida pelos observadores atentos da cidade. Enquanto alguns, pertencentes à mesma classe social, talvez a vissem como uma figura admirável pela ostentação em que vivia, muitos outros a enxergavam com uma mistura de desprezo e desconforto. Nos círculos sociais, a atitude de superioridade de Fernanda era frequentemente comentada em sussurros e olhares de reprovação. Pessoas que eram alvo de seus comentários maldosos ou olhares complacentes partilhavam histórias sobre as experiências desagradáveis que tiveram com ela. Essas narrativas contribuíam para a construção de uma imagem negativa ao redor da moça rica. Muitos viam seu péssimo comportamento como uma tentativa vazia de se destacar, uma busca por validação denegrindo a outros. Sua falta de empatia e respeito pelas diferenças de classe fazia com que ela se tornasse alvo de críticas e provocava reflexões sobre os valores fundamentais da sociedade. A arrogância da moça rica manifestava-se em seu trato desdenhoso para com aqueles que considerava socialmente inferiores, incluindo João, um jovem humilde do vilarejo. Seus comentários maldosos e olhares condescendentes eram uma extensão de uma mentalidade que acreditava na superioridade baseada na classe social. João, por outro lado, vivia uma vida modesta em um vilarejo afastado da cidade. Sua rotina era marcada pela simplicidade e pelo trabalho pesado na roça. Morando em uma casa humilde, ele se dedicava às tarefas diárias, conectado à natureza e à comunidade. Trabalhava nos campos, cultivando a terra que sustentava sua família e seus vizinhos. Sua fala carregava o sotaque peculiar da região, um traço que Fernanda costumava zombar, ampliando as diferenças entre eles. Sua riqueza não residia em propriedades suntuosas ou luxos materiais, mas na conexão autêntica com as pessoas ao seu redor. Ele era conhecido no vilarejo não apenas por suas habilidades agrícolas, mas também por sua generosidade e disposição em ajudar os outros. A história de João revela uma origem modesta e uma criação marcada pelos valores tradicionais de uma vida simples no vilarejo. Seus pais eram figuras respeitadas na comunidade, conhecidos pela honestidade e integridade. O pai de João, homem de poucas palavras, era um agricultor dedicado que cultivava a terra com paixão. Ele transmitiu a João não apenas as habilidades práticas da agricultura, mas também valores como responsabilidade, respeito pela natureza e a importância do trabalho árduo. Sua mãe desempenhava um papel crucial na unidade familiar. Seu acolhimento caloroso e o cuidado com os outros moradores do vilarejo refletiam uma atitude altruísta.
Ela era conhecida por sua habilidade na preparação de alimentos tradicionais, que muitas vezes eram compartilhados com vizinhos e amigos. Os pais de João eram exemplos vivos da simplicidade e da generosidade que caracterizavam a vida no vilarejo. Eles valorizavam as relações comunitárias, ensinando a João a importância de estar conectado à terra, à família e aos amigos. Essa criação humilde foi fundamental na formação de seu caráter. Os ensinamentos de seus pais moldaram não apenas suas habilidades práticas, mas também seu entendimento profundo sobre a importância da comunidade e a riqueza que reside nas relações interpessoais genuínas. Apesar da abissal diferença social que os separava, o destino, às vezes, traçava caminhos que os faziam se cruzar em momentos inesperados. Seus encontros, muitas vezes, ocorriam nos limites entre a cidade luxuosa de Fernanda e o tranquilo vilarejo onde João residia. Alguns desses encontros fortuitos aconteceram em eventos beneficentes e festas de caridade, onde Fernanda, como figura destacada da alta sociedade, estava presente para cumprir seu papel filantrópico. Nestas ocasiões, a presença de João, em geral, era resultado de sua participação em projetos comunitários, e o contraste entre os dois mundos tornava-se evidente. Outro cenário comum de encontros era o mercado local, onde ela ocasionalmente buscava uma experiência autêntica ao explorar produtos artesanais do vilarejo. Nessas visitas, ela se deparava com João e outros moradores, criando momentos de estranhamento entre a riqueza de Fernanda e a simplicidade do cotidiano de João. Apesar das barreiras sociais, esses encontros esporádicos semeavam as sementes para uma conexão improvável. À medida que a história se desdobrava, ficava claro que, mesmo em meio às disparidades sociais, havia uma força que os unia. O destino, muitas vezes imprevisível, entrelaçou os caminhos de ambos de maneira inesperada através de um evento trágico, um acidente automobilístico. Minutos antes do acidente, Fernanda estava envolvida em seu mundo de luxo e ostentação. Ela dirigia seu reluzente carro esportivo pelas estradas imperfeitas, enquanto o sol se punha, pintando o céu de tons vibrantes. No interior do veículo, o ar-condicionado sussurrava sofisticação, e a música clássica ecoava, criando uma bolha de isolamento do mundo exterior. Seus pensamentos, no entanto, estavam distantes. Envolvida em preocupações fúteis, ela revisava mentalmente os detalhes de um próximo evento social. Preocupada com o impacto de sua presença e a necessidade de manter as aparências, Fernanda não percebia a velocidade excessiva com que percorria a estrada irregular. Enquanto dirigia, ela ocasionalmente olhava para o espelho retrovisor, ajeitando o cabelo impecável e ajustando a postura. A noção de sua grandiosidade permeava seus pensamentos, reforçando a ideia de que sua posição social a colocava acima de qualquer imprevisto. O acidente iminente era como uma tempestade desconhecida e silenciosa que se aproximava dela, enquanto se enredava em sua própria narrativa de privilégios. Esses momentos anteriores ao impacto eram um retrato do isolamento voluntário em que vivia, alheia às realidades que lhe aguardavam na curva à frente, e que, de maneira imprevisível, transformariam sua visão de mundo. Enquanto dirigia nas proximidades do vilarejo, a mesma estrada que separava seus mundos opostos tornou-se o palco de um encontro inevitável. Numa curva da estrada que ligava o vilarejo à cidade, Fernanda, acostumada a dirigir luxuosos carros esportivos, estava em alta velocidade, subestimando a complexidade da mesma. Já havia escurecido e, ao contornar a curva acentuada, a jovem perdeu o controle do veículo. O carro de luxo derrapou, capotou e colidiu com a barreira lateral da estrada. O som do impacto ecoou pela noite, alertando João, que estava próximo, para a cena do acidente. O veículo ficou virado, com Fernanda presa às ferragens. A situação era crítica, com o odor de gasolina no ar aumentando a tensão. João, ao perceber a gravidade do acidente, correu em direção ao carro capotado, ignorando qualquer hesitação ou receio. Quando Fernanda viu João se aproximando dos destroços de seu carro virado, uma mistura de surpresa e incredulidade se apoderou dela. Seus olhos, normalmente tão altivos,
registraram uma expressão de choque diante da presença do jovem simples do vilarejo, no centro daquela situação caótica. Enquanto o rapaz se esforçava para abrir a porta amassada, Fernanda, presa aos destroços, experimentava um momento de vulnerabilidade que ia além do impacto físico do acidente. A visão de João, alguém que ela costumava menosprezar, agora tornava-se a única esperança para sua libertação. A dinâmica da arrogância de Fernanda começava a desmoronar, enquanto ela percebia que a realidade não fazia distinção entre classes sociais. O contraste entre seu luxuoso estilo de vida e a presença essencial de João naquele momento crítico era inegável. A revelação de que precisava da ajuda daquele que ela costumava considerar socialmente inferior foi um golpe significativo em sua autoimagem. A experiência, além de física, foi emocional e psicologicamente impactante, desencadeando um processo interno de reflexão sobre suas atitudes passadas e desafiando as crenças que sustentavam sua altivez. João, com uma mistura de coragem e habilidade, enfrentou a tarefa desafiadora de salvá-la sozinho no local do acidente. Diante do veículo capotado, ele agiu com determinação, percebendo a urgência da situação. Utilizando ferramentas improvisadas e sua experiência prática, adquirida na vida simples do vilarejo, João começou a desmontar cuidadosamente os destroços que aprisionavam Fernanda. Cada movimento era calculado, uma dança entre a pressa de libertá-la e a necessidade de agir com precaução para evitar mais danos. A destreza de João se tornou evidente ao superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Ele enfrentou portas retorcidas e partes do veículo danificadas, demonstrando não apenas força física, mas também uma compreensão intuitiva de como agir mesmo na complexidade da situação. Enquanto tentava salvar Fernanda, João não se limitou apenas ao aspecto físico do resgate. Ele também ofereceu palavras de conforto a ela, tentando acalmá-la em meio à tensão do momento. Seu resgate solitário foi um testemunho não apenas de habilidade técnica, mas também de empatia em ação. Quando finalmente conseguiu libertar Fernanda, a cena iluminada pelos faróis intermitentes dos veículos de emergência que acabavam de chegar, transformou-se em um ponto de virada. O ato heróico de João, realizado sem a ajuda de outros, não apenas salvou uma vida, mas também desafiou as fronteiras sociais, estabelecendo as bases para uma conexão singular que mudaria a trajetória de ambos. O resgate de Fernanda por João não era apenas uma demonstração de habilidade física, mas um incentivo para a transformação e redenção que estavam prestes a se desdobrar na história dos dois personagens. Enquanto era conduzida para a ambulância, a moça absorvia os sons e as luzes ao seu redor, tentando assimilar a rapidez com que sua realidade havia mudado. O trajeto até o hospital tornou-se uma jornada marcada por sirenes que cortavam a noite, um eco da urgência que permeava cada segundo. O olhar de Fernanda encontrou brevemente o de João, que a acompanhava durante esse trajeto. Esse encontro visual silencioso, agora em um contexto mais controlado, trouxe uma mistura de emoções. Fernanda, normalmente no controle de sua própria narrativa, se via agora entregue aos cuidados dos outros. O trajeto até o hospital não era apenas geográfico, era uma transição simbólica. A ambulância cortava as ruas urbanas, enquanto ela estava imersa em uma jornada de introspecção forçada. A velocidade da ambulância contrastava com a necessidade de Fernanda desacelerar e reconsiderar suas prioridades, uma vez que a vida, inesperadamente, a colocara em um caminho desconhecido. O trajeto marcava também o início de uma jornada interna, onde Fernanda confrontaria não apenas a vulnerabilidade física, mas também a fragilidade de suas certezas e a busca por um significado mais profundo em sua existência. Sua chegada ao hospital foi marcada pela urgência e movimentação frenética da equipe médica. A equipe de paramédicos cuidadosamente transferiu Fernanda da ambulância para uma maca hospitalar, iniciando imediatamente os procedimentos para avaliar seu estado. Os pais da jovem, informados sobre o acidente, chegaram pouco tempo depois.
O ambiente hospitalar, com corredores iluminados e a atmosfera tensa de uma sala de emergência, contrastava drasticamente com a tranquilidade de suas vidas cotidianas na alta sociedade. Seus rostos, normalmente expressando confiança e distinção, agora refletiam a preocupação inquietante diante da incerteza. Enquanto isso, João, o jovem modesto do vilarejo, também estava presente. Uma figura discreta na sala de espera do hospital. Sua presença era notável, usava roupas simples e desgastadas, agora sujas por conta do resgate que há pouco acabara de realizar. Seu modo simples de se vestir e também se comportar, naquele momento, comparado ao dos pais de Fernanda, expunha uma convergência de mundos distintos. A sala de espera, normalmente reservada a familiares e amigos próximos, tornou-se um lugar de encontro improvável onde a vida glamurosa de Fernanda e a vida simples de João se entrelaçavam. O local, normalmente palco de silêncio e apreensão, agora ecoava com conversas sussurradas e o som distante de passos apressados. Os olhares ansiosos dos pais de Fernanda encontraram os de João, criando uma dinâmica única e complexa entre eles. A notícia do acidente e a presença do rapaz desafiaram as barreiras sociais, revelando a fragilidade evidente da condição humana. O médico, ao entrar na sala de espera do hospital, trouxe consigo não apenas atualizações sobre o estado de saúde de Fernanda, mas também uma revelação surpreendente sobre o resgate. Seus olhos expressavam uma mistura de profissionalismo e calor humano ao dirigir-se aos pais de Fernanda e a João, que aguardavam ansiosos. Senhores, senhora, tenho o prazer de informar que a cirurgia foi bem sucedida e Fernanda está se recuperando. No entanto, há algo mais que gostaria de compartilhar. O médico pausou por um momento, escolhendo suas palavras com cuidado. Durante o resgate, João desempenhou um papel crucial. Sua coragem e ação rápida foram determinantes para garantir que Fernanda recebesse a ajuda necessária a tempo. Gostaria de parabenizá-lo pelo ato heróico que realizou. Os pais de Fernanda, inicialmente surpresos com a notícia, trocaram olhares e, em seguida, seus rostos expressaram uma mistura de gratidão e incredulidade. Era como se uma barreira invisível tivesse sido quebrada, revelando uma nova perspectiva sobre a vida e as conexões humanas. Ao ouvirem a contribuição vital de João, os pais de Fernanda dirigiram-se a ele com um misto de humildade e gratidão. Palavras sinceras de agradecimento fluíram, e gestos de aperto de mão e abraços revelaram uma conexão improvável, mas intensamente significativa, entre aqueles que, de outra forma, talvez nunca tivessem se cruzado. A sala de espera do hospital testemunhou não apenas a boa notícia sobre a recuperação de Fernanda, mas também um momento de quebra de barreiras sociais. A gratidão franca dos pais e a resposta humilde de João ecoaram como uma sinfonia de reconhecimento e apreço, marcando o início de uma jornada onde as divisões sociais começavam a desaparecer diante da verdadeira essência da humanidade. O hospital se tornou mais do que um local de recuperação física para Fernanda. Tornou-se um cenário de uma profunda transformação psicológica. Confinada à cama, sua jornada não era apenas de cura, mas de autoexploração e redescoberta. Nos corredores silenciosos, ela enfrentou não apenas a dor física, mas também as feridas invisíveis da sua arrogância. A rotina hospitalar trouxe momentos de solidão e reflexão, levando-a a questionar as fundações da sua identidade, construída em torno de uma visão elitista da vida. Os encontros com outros pacientes, as histórias compartilhadas nos corredores e, especialmente, a presença de João, foram catalisadores para essa transformação. A transformação psicológica de Fernanda não ocorreu instantaneamente, mas gradualmente, como um despertar para uma nova compreensão da vida. As paredes do hospital se tornaram testemunhas de um processo de desapego das nuances superficiais de sua personalidade, revelando a verdadeira essência por trás das aparências. A solidariedade entre pacientes, as histórias de superação e os desafios diários moldaram uma nova perspectiva para Fernanda. O hospital, inicialmente visto como um lugar de desconforto, tornou-se o palco onde ela se despiu das camadas de sua prepotência
e abraçou uma aceitação mais profunda de si mesma e dos outros. Ao sair do hospital, Fernanda não era apenas uma pessoa fisicamente recuperada. Era uma versão transformada, mais compassiva e ciente das complexidades da experiência humana. A transformação psicológica no hospital não apenas curou suas feridas emocionais, mas também guiou-a para um caminho de autenticidade e compreensão mais intensa. Após o acidente, a troca inicial de gratidão se transformou em uma amizade verdadeira, marcada por momentos significativos e uma compreensão mútua. As conversas regulares entre eles tornaram-se o pilar dessa amizade. Esses diálogos não eram apenas trocas de palavras, mas oportunidades para compartilhar experiências, reflexões e risos. Através dessas conversas, ambos descobriram semelhanças que ultrapassavam as diferenças sociais, construindo uma base sólida para a amizade. As visitas de Fernanda ao vilarejo foram um capítulo marcante. Essa jornada não apenas aproximou os dois, mas proporcionou a ela uma visão íntima da vida e das raízes de João. Ela não estava apenas visitando um lugar, estava ingressando em um mundo que se tornaria uma parte essencial de sua própria história. A amizade deles não era apenas uma formalidade, era uma escolha consciente de valorizar a autenticidade e a conexão humana acima das diferenças sociais. A confiança mútua se tornou uma característica central da nova amizade. Fernanda encontrou em João não apenas um confidente, mas alguém que a desafiava a crescer e a se reconectar com o que realmente importava na vida. Por sua vez, João tinha em Fernanda uma amiga que não apenas o compreendia, mas também o aceitava incondicionalmente. Os gestos de apoio, as risadas compartilhadas e os momentos de vulnerabilidade consolidaram a amizade. A jornada de Fernanda e João era uma celebração das diferentes camadas da vida, onde a amizade não era definida pelo status social, mas pela autenticidade dos sentimentos divididos. Ao longo dessa jornada, a amizade entre a moça rica e o rapaz simples do vilarejo não apenas persistiu, mas floresceu. Cada encontro, cada conversa e cada desafio enfrentado juntos fortaleceram os laços, transformando essa amizade em uma verdadeira joia que brilhava na simplicidade dos momentos compartilhados. No coração de uma cidade devastada pela guerra, Isabel enfrentava a cruel realidade de perder tudo o que amava. A explosão que arrasou sua casa deixou-a sozinha, sem família, sem lar e sem esperança. Caminhando pelos escombros da pequena cidade praticamente despedaçada pela crueldade da guerra, seus olhos percorriam o cenário desolador em busca de qualquer vestígio de sua vida anterior. Foi então que um objeto chamou sua atenção, quase como um sussurro de esperança em meio ao caos e à destruição. Um diário, pertencente a uma jovem chamada Laura. Ao folhear as páginas amareladas, Isabel mergulhou na vida de Laura, uma artista talentosa que sonhava em pintar um mundo melhor. As linhas embaçadas pelas lágrimas revelavam seus sonhos, suas alegrias e dores, sua busca por amor e aceitação. Isabel se viu refletida nas palavras da jovem, uma alma solitária buscando significado em um mundo despedaçado. Enquanto reconstruía sua vida entre os escombros, encontrou consolo nas memórias de Laura, descobrindo uma nova força para enfrentar cada dia. Enquanto a cidade se reerguia das cinzas, Isabel embarcou em uma jornada para encontrar os fragmentos da vida de Laura, procurando pelos lugares descritos em seu diário. Cada passo trazia à tona uma nova peça do quebra-cabeça, revelando não apenas a história da jovem pintora, mas também a resiliência do espírito humano. Em sua busca, Isabel cruzou caminhos com Bruno, um jovem voluntário que dedicava sua vida a ajudar os necessitados. Enquanto trabalhavam juntos para reconstruir uma escola destruída, encontraram conforto um no outro, compartilhando suas dores e esperanças em um mundo destruído pela guerra. No entanto, a sombra do passado ainda assombrava Isabel, impedindo-a de abrir completamente seu coração para Bruno. Ela temia que o amor pudesse trazer mais dor e que o vínculo entre eles viesse a ser quebrado pelas circunstâncias implacáveis da vida. Enquanto isso,
A busca de Isabel por respostas a levou a descobrir um segredo surpreendente sobre a conexão entre sua própria família e a de Laura. As revelações lançaram uma nova luz sobre sua jornada, unindo o passado e o presente de uma maneira que ela jamais imaginara. Mesmo diante da incerteza do futuro, Isabel encontrou coragem para abrir seu coração para Bruno, permitindo que o amor florescesse entre eles, apesar das cicatrizes do passado. Juntos, encontraram força na união, enfrentando os desafios que ainda estavam por vir, com determinação renovada. À medida que o sol se punha sobre a cidade devastada pela guerra, Isabel segurava o diário em suas mãos, lembrando-se das palavras que haviam guiado sua jornada. Entre ruínas e esperança, encontrou um novo propósito e, acima de tudo, uma nova razão para acreditar na beleza da vida, mesmo nos momentos mais sombrios. Isabel continuou sua busca pelos lugares mencionados no diário, cada página revelando mais sobre a vida e os sonhos da jovem artista. Ela descobriu que Laura costumava frequentar um restaurante local, onde deixava suas pinturas como presente para os clientes. Determinada, Isabel visitou o restaurante, onde foi recebida calorosamente pelos proprietários, que compartilharam histórias sobre Laura e seu amor pela arte. Enquanto explorava o ambiente, Isabel encontrou uma pintura inacabada da artista, uma paisagem deslumbrante que capturava a essência da esperança em meio à desolação. Inspirada pela visão, Isabel decidiu completar a obra de Laura, adicionando seus próprios toques de cor e vida à tela. À medida que o trabalho progredia, Isabel se viu imersa na beleza da arte, encontrando paz e cura nas pinceladas suaves. Cada pincelada era uma expressão de sua própria jornada de transformação, uma jornada que a levou das ruínas da guerra para as alturas da esperança e da renovação. Quando Isabel finalmente terminou a pintura, uma sensação de realização a envolveu. Uma sensação de que, apesar de todas as adversidades, a beleza ainda podia ser encontrada no mundo ao seu redor. Com lágrimas nos olhos, ela assinou a obra com seu nome e o de Laura, honrando a memória da jovem cujo espírito continuava a inspirá-la. Ao retornar ao local onde encontrou o diário, Isabel encontrou uma última página, uma carta de despedida da jovem para o mundo. Nas palavras sinceras de despedida, Laura expressou sua gratidão pela vida e sua esperança de que sua arte pudesse tocar os corações daqueles que a encontrassem. Com o diário e a pintura em mãos, Isabel, em busca de paz, embarcou em uma nova jornada. Mudou-se com Bruno para outra cidade, levando consigo não apenas as memórias de Laura, mas também a determinação de criar um futuro melhor para eles. À medida que o sol se despedia no horizonte e o céu ganhava tons de laranja e rosa, Isabel olhou para o céu e sorriu, sabendo que, apesar de todas as cicatrizes do passado, ainda havia luz e esperança no mundo.